Oi de novo, gente. Vamos continuar hoje com os contratos administrativos. A gente já tratou do conceito, da distinção entre contrato administrativo e contratos da administração. Tratou do regime, das normas que são aplicáveis a esses contratos e começou a tratar das características dos contratos. E paramos no nosso último vídeo nas formalidades, especificamente na questão dos prazos dos contratos administrativos. Hoje a gente vai tratar sobre as cláusulas exorbitantes, que já destaquei para vocês é a principal característica dos contratos administrativos. Essas cláusulas, elas decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e são cláusulas que conferem autoridade à administração, conferem prerrogativas à administração pública na relação contratual. Então, a nossa administração pública, ela possui autoridade, possui prerrogativas não só nas relações genéricas, em razão da supremacia geral que ela exerce sobre as pessoas, como no caso do poder de polícia, que a gente já estudou, como no caso da intervenção na propriedade, que a gente vai estudar, mas ela também possui prerrogativas em relações específicas que ela não tem com terceiros, como no caso dos contratos administrativos. Então, essas cláusulas são chamadas de exorbitantes justamente porque essas prerrogativas vão além do de igual para igual. A administração ocupa aquela posição de superioridade que vocês já conhecem também, porque é um pressuposto de interpretação do direito administrativo. E essas cláusulas exorbitantes, por serem da essência dos contratos administrativos, apesar de serem expressas na Lei 8666, elas não precisam vir veiculadas nos contratos administrativos. Já destaquei isso para vocês também. Então, não se assustem se vocês depararem com um contrato administrativo e nele não estiver à disposição de que a administração pode, por exemplo, alterar unilateralmente o contrato, que é um exemplo de cláusula exorbitante. Por quê? Porque a Lei 8666 não traz que as cláusulas exorbitantes são cláusulas necessárias do contrato administrativo. Ponto importante é que nos contratos administrativos, as cláusulas exorbitantes podem nem vir expressas, porque já são da sua natureza. Mas nos contratos privados, contratos de outra natureza, que é a administração pública firme, é possível inserir cláusulas exorbitantes. Isso está previsto aqui na Lei 8666, em uma disposição que assegura à administração essa possibilidade, que é o artigo 62, aqui no parágrafo 3º. O que a lei diz? Sempre que couber, no que couber, vai se aplicar o que está nos artigos 55 e 58 a 61, nos contratos de seguro, financiamento, locação em que o poder público seja o locatário e aos demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por normas de direito privado. E também aos contratos que a administração for parte como usuária de serviço público. O que o legislador está dizendo aí? Que em contratos de direito privado, especialmente nesses contratos pontuados na lei, contrato de seguro, financiamento, locação em que a administração é locatária, e quando a administração é usuária de serviço público, no que couber, vão se inserir essas disposições que estão na lei. E dentre essas disposições, nós temos o artigo 58. O artigo 58 é exatamente o artigo que trata das cláusulas exorbitantes. É o que se refere aqui às prerrogativas da administração nessas relações contratuais. Portanto, nos contratos administrativos, as cláusulas exorbitantes já são da essência, não precisam sequer vir veiculadas, elas já estão na lei. Mas nos contratos privados firmados pela administração, ou seja, naqueles contratos que fazem parte do gênero contrato da administração, e que a gente pode chamar de semipúblicos, pode haver a inserção de cláusulas exorbitantes. Por isso que eles são chamados de semipúblicos. Então, não é incomum, por exemplo, a administração ter um contrato de locação, em que ela é a locatária. Muito comum, por exemplo, os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, inúmeras centenas de agências. Várias dessas agências não são em edifícios próprios,
são imóveis locados, em que a administração é locatária. Ela inclui cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes, como, por exemplo, de rescisão unilateral do contrato, para que ela possa rescindir em caso de interesse público. Então, são situações bastante recorrentes, tá certo? Tenham muita atenção com isso. A possibilidade de inserção em contratos privados, em que a administração seja parte, de cláusulas exorbitantes. Então, como eu disse a vocês, é no artigo 58 que a lei vai trazer essas cláusulas exorbitantes. E vejam, na redação do dispositivo, que o legislador não traz a expressão cláusula exorbitante. Por quê? Porque ele utiliza a expressão prerrogativa. Cláusula exorbitante é uma denominação doutrinária, que nada mais é do que prerrogativa da administração pública. Então, vocês não vão encontrar na Lei 8666, em momento algum, a expressão cláusula exorbitante. E vou além. As cláusulas exorbitantes estão inicialmente no 58, mas nós temos outros dispositivos que contêm também cláusulas exorbitantes. Então, não é apenas no 58 que a gente as identifica. Então, nós vamos começar a analisar cada uma dessas cláusulas por si, e na medida em que a gente for vendo essas cláusulas, nós vamos analisando o regime de execução dos contratos também, tratando em paralelo não só das cláusulas exorbitantes, mas das situações rotineiras normais dos contratos administrativos. Então, nós vamos começar com a primeira cláusula, que é essa aqui, que é a cláusula que a gente chama de alteração unilateral, ou modificação unilateral do contrato. A administração ela pode alterar unilateralmente um contrato para melhor adequação ao interesse público, respeitados os direitos do contratado, direitos que vão estar aqui na lei e que foram assegurados eventualmente no contrato. Essa cláusula vai se desdobrar lá no artigo 65 da lei. O artigo 65 da lei, ele traz as hipóteses de alteração do contrato. Então, ele vai trazer tanto a possibilidade do contrato ser alterado unilateralmente, que é a cláusula exorbitante, como por acordo entre as partes, que não é cláusula exorbitante, ok? Então, o que é a cláusula exorbitante? A possibilidade da administração alterar um contrato de forma unilateral. O particular, ele vai ser obrigado a aceitar aquela alteração, independe da sua vontade. E em que situações a administração pode fazer isso? A lei traz duas hipóteses aí no artigo 65, inciso 1. Ela traz a possibilidade desse contrato ser alterado unilateralmente por razões qualitativas, que é essa letra A. Quais são as situações qualitativas? São as situações em que a administração precisa modificar o projeto, modificar as especificações do projeto. Imagine que a administração está construindo uma sala de aula e ela previu inicialmente que seria quadro negro e ela resolve mudar para um quadro branco para que se use pincel, porque isso vai permitir que ela faça uma economia no geral, porque vai deixar de pagar insalubridade aos professores por conta do giz. Ela está mudando uma especificação do projeto. Ela pode fazer isso unilateralmente e o contratado vai ter que aceitar. Isso é a modificação qualitativa. A outra possibilidade de modificação é a quantitativa. A quantitativa ela é quando muda as quantidades. Ela, na licitação para a escola, fez a licitação inicialmente para comprar 1.000 carteiras escolares. Ela quer mais carteiras ou menos carteiras. Ela também pode alterar. Só que para essa modificação quantitativa, a lei estabelece um limite. Tá? Ela não pode, por exemplo, pedir o dobro ou diminuir pela metade. A lei, nesse mesmo artigo 65, estabelece aqui no parágrafo 1º um limite de até 25% para acréscimos ou supressões, e quando se trata de reforma, ela tem um limite de até 50% para acréscimo. Então, a regra é 25%, acréscimo ou supressão. Supressão sempre 25%, mas quando se trata de reforma, ela pode aumentar, crescer até 50%.
isso é uma alteração unilateral. Então, quem contrata com a administração pública já tem que estar preparado para a possibilidade dela pedir mais ou menos do que ela inicialmente estabeleceu no contrato ao longo da execução. E eu vou ser obrigada a fornecer, desde que ela respeite esses limites que estão aqui no parágrafo 1º, ok? Pois bem, gente, então essa é a cláusula exorbitante da alteração unilateral, modificação qualitativa, em que eu mudo um projeto, a especificação, ou alteração quantitativa, em que eu mudo as quantidades. Qual é a decorrência lógica disso? Se essa alteração do projeto, das especificações ou da quantidade impactar no preço que foi ajustado, é uma decorrência lógica que o preço, o valor, a retribuição que foi ajustada, ela tem que ser reequilibrada. Por quê? Porque uma das garantias que é oferecida a quem contrata com a administração é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é um princípio dos contratos, que é seguido também nos contratos administrativos. Então, se ocorrer uma situação como alteração unilateral que tenha um impacto que aumente os encargos do contratado, a administração ela tem a obrigação de revisar o contrato para reestabelecer a remuneração compatível com esses encargos majorados. Isso é a preservação, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E esse mesmo artigo 65 vai estabelecer, aqui na letra D, para restabelecer a relação entre as partes, que as partes pactuaram, estabelecendo que o contrato ele pode ser alterado por acordo entre as partes, para restabelecer essa relação entre a retribuição e a remuneração. Ou seja, os encargos têm que ser proporcionais à remuneração que se recebe, tá certo? Aqui na lei também, a gente tem o parágrafo 6º, que assegura, da mesma forma, esse equilíbrio econômico-financeiro no caso de alteração unilateral. Em havendo a alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial, ou seja, faz-se um aditivo ao contrato para que esse valor seja adequado em razão dessa alteração unilateral qualitativa ou quantitativa que ela fez. Agora, gente, o contrato ele pode ser alterado não só em situações de unilateralidade, imposição da administração, ele pode ser alterado também por acordo entre as partes. Só que a alteração por acordo entre as partes é mais limitada, não é o contratado e a administração não podem alterar totalmente o objeto de um contrato, por exemplo, porque isso vai ser fraude. Então, a lei ela estabelece limites também para essa alteração por acordo, que não é cláusula exorbitante. Vocês vão encontrar aqui no inciso 2, para substituir garantia de execução, para modificar regime de execução de obra, modo de fornecimento, para modificar forma de pagamento em razão de circunstâncias supervenientes. Por exemplo, imagine nessa situação que a gente está passando agora. Que loucura, a administração também está tendo despesas a mais. Ela pode, por exemplo, negociar com o contratado que vai alterar o pagamento, que seria à vista ou com uma medição, e altera para parcelar o pagamento, por exemplo. É uma situação de alteração por acordo entre as partes. Tá? Então, fiquem atentos aí ao inciso 2 também. A próxima cláusula exorbitante, aí a gente volta lá para o artigo 58. A próxima cláusula exorbitante é a rescisão unilateral do contrato. É possível também a administração fazer essa alteração unilateral. A lei vai desdobrar, né, são os casos aqui especificados no artigo 79. E aí a gente identifica lá no artigo 79 quais são essas situações que a administração pode rescindir unilateralmente o contrato. Só que quando o legislador traz essas hipóteses, ele se reporta ao artigo 78, que tem diversos incisos.
Vejam, temos 18 incisos no 78. A rescisão unilateral, ela só pode ser promovida nas hipóteses do 78, que vão aqui do inciso 1 a 12, e no caso do 17, ou seja, são situações que a gente pode resumir em 3 hipóteses. Nós temos situações de rescisão unilateral por culpa do contratado, ou seja, o contratado atrasou uma obra, não está cumprindo as obrigações, subcontratou fora dos requisitos legais, o subcontratado alienou, fez uma operação societária sem o conhecimento da administração, a lei traz todas essas hipóteses. Isso é por culpa do contratado, é a hipótese de rescisão unilateral. E existem outras 2 situações de rescisão unilateral. Existe a rescisão unilateral por superveniência do interesse público, em razão do interesse público, que é uma situação de determinação da administração, e nós temos a hipótese também de rescisão unilateral por caso fortuito e força maior. Então, nós resumimos essas hipóteses aqui, que vão do 1 ao 12, né? Não cumprimento das cláusulas, cumprimento irregular, lentidão no cumprimento, atraso injustificado, dentre outras situações. No 12 é o interesse público, e nós temos o 17, que é o caso fortuito e força maior. Então, nesses casos, a administração ela pode rescindir unilateralmente o contrato. O contrato também pode ser rescindido em outras situações. Quais são as hipóteses de rescisão de um contrato administrativo? Ele pode ser rescindido unilateralmente, que é naquelas situações que eu mencionei para vocês, mas também pode ser rescindido amigavelmente ou judicialmente. Em que circunstâncias isso vai acontecer? O contrato vai ser rescindido amigavelmente se o terceiro tem interesse em rescindir com a administração e ela não concorda. Desculpem, ela concorda, ela aceita. Imagine que o terceiro não tem mais interesse em contratar, em continuar, em manter o contrato com a administração pública, ele procura a administração. Se ela concorda com o pedido do terceiro, eles vão rescindir amigavelmente uma rescisão administrativa. A lei deixa muito clara, desde que haja conveniência para a administração. Então, se ela aceitar, tudo bem. O problema é se ela não aceitar. Se ela não aceitar, o particular ele não pode rescindir unilateralmente. Porque a rescisão unilateral é cláusula exorbitante. E cláusula exorbitante só existe para a administração, não existe para o particular. Então, se eu tenho um contrato com a administração pública e quero rescindir porque não vale mais a pena, está me dando muito desgaste, só me dá trabalho, atrasa pagamento e o valor que eu recebo a mais não compensa, e eu vou comunicar à administração e ela não aceita para rescindir amigavelmente, o que eu vou ter que fazer? Rescisão judicial. Eu vou ter que pleitear uma rescisão judicial. Agora, a administração tem que me dar causa. Está atrasando o pagamento, por exemplo. Que causas são essas? A lei traz no mesmo 78. 78 traz todas as hipóteses de rescisão, e lá no 79 é que divide se é unilateral ou nas outras hipóteses. Então, por exemplo, se a administração, tá certo, faz uma supressão do que ela contratou comigo, além dos limites que a lei permite, eu posso pleitear a rescisão. Se ela manda eu parar a execução do contrato por prazo superior a 120 dias, e não é um caso de calamidade ou grave perturbação, agora na situação que a gente está vivendo, a gente tem uma situação de emergência, de calamidade que foi decretada. Então, nessa situação, a administração determinou a interrupção de algumas obras. Então, nesse caso aqui, não se aplica a possibilidade de rescisão, porque a própria lei excepcionaliza. Mas, imagine, uma situação normal, a administração me manda parar uma obra, eu estou com uma equipe mobilizada, com equipamentos locados, esperando terminar essa obra para assumir outra, eu posso ter um prejuízo, não me seja interessante esperar. Se ela passa dos 120 dias, eu posso pleitear a rescisão. Se ela não aceita amigavelmente, o que eu vou ter que fazer? Ingressar com ação judicial. E existe uma outra situação super conhecida, que é o atraso. Não sei se vocês já ouviram falar. Se a administração fica mais de 90 dias sem me pagar, eu posso suspender a execução do contrato e pedir a rescisão.
Só que se ela não aceitar amigavelmente, eu vou ter que pedir judicialmente. Particular não pode rescindir unilateralmente o contrato com a administração pública. Só a administração pública. E nessa questão do pagamento, vejam, eu ainda tenho que tolerar até 90 dias uma inadimplência e só depois disso é que eu posso suspender e pleitear a rescisão. Eu não posso rescindir. É óbvio, gente, que o contrato ele vai se extinguir, ele vai terminar não só por rescisão. O que se espera num contrato administrativo é que ele se extinga naturalmente, pela consecução do objeto, pela prestação do serviço, pelo decurso do prazo. Nós estamos tratando da rescisão. E aí, no caso da rescisão, ela pode se dar de 3 formas. Ela pode se dar unilateralmente, ela pode se dar amigavelmente e ela pode se dar judicialmente, em todas essas hipóteses que eu tratei com vocês aqui agora. E quando ocorre a rescisão, a lei traz os efeitos. É óbvio que uma rescisão por culpa do contratado não pode ter o mesmo efeito de uma rescisão por culpa da administração. Então, é natural que, como a lei prevê, se eu tenho uma rescisão por culpa do contratado, eu, administração, eu vou poder reter pagamento, eu vou poder cobrar multa, eu vou poder aplicar as sanções a ele pelo descumprimento. Diferente de uma rescisão por culpa da administração, ou, por exemplo, por interesse público. Nesse caso, a administração vai ter que pagar o que deve ainda, ela vai arcar com os custos da desmobilização do contratado, ela vai ter que devolver garantias. Então, a lei traz também aqui, tá certo? No 79, a gente traz alguns desses efeitos aqui no parágrafo 2º, tá certo? E no artigo 80, a gente também tem consequências em razão da rescisão do contrato. Vou chamar a atenção de vocês para uma hipótese aqui, que é uma rescisão que pode acontecer no momento que a gente está vivenciando, que é a rescisão em situação de caso fortuito e força maior. A situação que a gente está vivendo hoje da pandemia do coronavírus tem sido classificada como uma situação de força maior. Então, imagine que a administração tenha firmado um contrato com um terceiro para um determinado projeto e esse projeto reste inviável por conta dessa situação de calamidade que a gente está vivendo e a administração resolva rescindir o contrato. E ela rescinde o contrato unilateralmente, atribuindo como causa essa força maior. Força maior e caso fortuito é teoria da imprevisão, não é culpa nem da administração nem do particular. Pela lógica, cada um ficaria com seu prejuízo, mas a Lei 8666 não faz isso, ela não traz isso. A Lei 8666 atribui, estabelece que no caso de rescisão, por caso fortuito e força maior, vai se tratar da mesma forma que uma rescisão por interesse público, ou seja, o contratado ele vai ter direito à devolução da garantia, aos pagamentos devidos e ao pagamento pelo custo da desmobilização, ou seja, a administração ela ainda arca com isso para o contratado. A gente costuma dizer que essa disposição é um dos poucos artigos que trazem algum benefício para o contratado em comparação com as cláusulas exorbitantes. Então, gente, nós temos aí a rescisão unilateral, que é a segunda cláusula exorbitante que eu queria destacar para vocês. E temos, em conjunto com a cláusula exorbitante, que é a rescisão unilateral, nós temos aí todas essas hipóteses de rescisão que um contrato administrativo pode ter também. Próxima cláusula exorbitante, fiscalização da execução. A administração pública, ela tem não só a prerrogativa, mas também tem o dever de fiscalizar a execução do contrato. A lei estabelece que a administração ela deve indicar um servidor ou mesmo um terceiro para acompanhar essa execução e interagir com o preposto indicado pelo contratado. Essas pessoas vão interagir entre si
para acompanhar a fiel execução desse contrato administrativo. E é esse servidor ou terceiro, que é a administração contrato, que vai fazer todos os apontamentos, se o contrato está sendo regularmente executado, se tem alguma irregularidade, ele, se tiver competência, quem vai aplicar as sanções ou comunicar para a autoridade a ocorrência dessas infrações para que seja instaurado o processo administrativo e o contratado possa ser responsabilizado. Então, aqui no artigo 66 e seguintes, nós temos aqui a seção que trata da execução dos contratos, certo? E aqui nós temos essas disposições relacionadas ao acompanhamento dessa execução e a essa fiscalização. E aqui no 66, a gente tem várias disposições inerentes à fiscalização, o 66, o 67, dentre outros. Aqui no 67, a gente tem essa pontuação com relação ao que eu destaquei. A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. E esse representante ele vai anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos. E aqui também, ó, se ultrapassa a competência do representante, ele tem que comunicar ao superior para que ele adote providências. Da mesma forma, o contratado ele tem que indicar um preposto, alguém que lhe represente, para interagir com a administração pública e acompanhar essa fiscalização que a administração pública faz, ok? Tem um ponto importante sobre essa questão da fiscalização, que é referente à responsabilidade pelos encargos decorrentes do contrato, que é essa disposição do artigo 71 da lei. O artigo 71, ele estabelece que é o contratado que é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução. Mas nós temos uma decisão do STF pertinente a essa disposição, especificamente sobre esse parágrafo 1º, que é referente à inadimplência do contrato. Só que eu vou deixar para falar com vocês sobre isso no nosso próximo encontro, certo? Então, nós vamos hoje parar por aqui com a cláusula exorbitante da fiscalização do contrato. Fiquem aí com essa lembrança, se vocês já quiserem antecipar e procurar a decisão do STF, que trata da inadimplência pelo contratado das suas obrigações comerciais, trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Qual a implicação disso? Para a gente poder continuar no nosso próximo encontro, fechando com esse assunto e fechando com as cláusulas exorbitantes, ok? Forte abraço para todos vocês.